Nessa manhã nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Josué. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que nós aprendemos nesse livro. Já faz um bom tempo já que nós não falamos, de Josué, a gente tem estudado alguns trechos desse livro. E hoje retornamos ali no capítulo 9 de Josué. E é um texto bem interessante, é uma passagem bem interessante ali, porque a gente percebe que o povo de Israel foi ludibriado, enganado pelos gibeonitas ali daquela terra. Lembra que anteriormente o povo tinha ido adorar ao Senhor no monte Ebal ali, e Gerezim, estavam todo o povo reunido, e aí terminaram de fazer os sacrifícios ao Senhor, de oferecer holocaustos ao Senhor, o povo retorna, e aí então acontece essa história da qual nós vamos estar vendo aqui. Josué no capítulo 9, a gente vai estar vendo do verso 1 até o verso 14. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa narrativa de Josué. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães e do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? E eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito, e de tudo o que fez aos reis dos amorreus, a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes, e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem. Vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos. Façam um acordo conosco. Esse nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como está agora, seco e esmigalhado. Essas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas de sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. E aí a gente vê o restante da passagem, onde fizeram então um acordo com esse povo, e a gente vai ver essa história um pouquinho mais para frente. Mas é interessante quando a gente olha para essa história do povo de Israel. Parece ser uma história tão simples, uma coisa tão banal ali. O povo que vai guerrear, um povo que se junta, fazem ali uma aliança para guerrear contra Israel. E o que é mais interessante é que era um povo que não se dava, e de repente um desses povos, peraí, tem um outro jeito de fazer isso. Vamos fazer aqui um bem bolado e vamos tentar resolver essa situação não pela guerra. É interessante como a gente percebe que mesmo aqueles povos não se dando entre si, eles se unem contra Israel. Essa
palavra fala que todos aqueles reis que normalmente brigavam entre si, quando escutaram aquilo que Deus havia feito, toda a grandeza de Deus, a maneira como eles tinham atravessado o Jordão, a maneira como eles tinham destruído Jericó, a maneira como eles haviam conquistado Ai, ficaram com medo e fizeram aliança entre si e colocaram todos eles com o mesmo objetivo. Não, nós vamos lá e vamos acabar com Josué e Israel. Todos eles fizeram então essa aliança para acabar com o povo. Aí quando a gente pensa nisso, a gente fala, poxa, mas isso é normal, né? É uma guerra. E quando a gente pensa numa guerra, isso sim, faz sentido. Mas o que a gente muitas vezes não consegue perceber é que essa batalha era muito mais do que uma questão de conquistar território ou não. Tudo aquilo que estava acontecendo nesse lugar era também uma batalha espiritual. Era muito mais do que simplesmente a conquista daquela terra de Canaã para que o povo de Israel pudesse tomar conta. Não era à toa que havia uma ordem clara e específica de Deus para que não ficasse ninguém nas cidades as quais o povo de Israel iria conquistar. O Senhor Deus havia dado uma ordem para que exterminasse tudo. O Senhor sabia o porquê. Ele entendia que realmente não podia ser deixar ninguém naquela terra. E provavelmente aqueles reis sabiam disso também. Provavelmente alguém já devia ter falado para eles que notícia ruim sempre chega bem mais rápido do que as boas. Olha, o povo de Israel vai vir para cá, e olha, não adianta a gente pensar que a gente vai ganhar não, porque se eles chegarem, não vai sobrar nada. Eles vão acabar com todo mundo. Ou nós ganhamos essa batalha, ou nós vamos ser exterminados. Não tem outro jeito, eles eram uma guerra ali. Êxodo, no capítulo 34, verso 15 e 16, explica um pouquinho por que essa batalha que os israelitas estavam travando realmente não era simplesmente uma batalha por terra, mas sim por uma área, por uma coisa muito mais profunda do que a terra, era o culto ao Senhor. Diz assim o texto em Êxodo, capítulo 34, verso 15 e 16. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. E quando elas se prostituírem seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. É interessante isso, que a gente não percebe o agir de Deus, o plano de Deus, nessa batalha que a gente vê Josué enfrentando ali em Canaã. A maioria das vezes nós pensamos, olha, Josué vai lá e luta por aquela terra para conseguir um espaço, um terreno onde ele possa colocar acampamento. Meus irmãos, aquela terra era muito grande por um povo tão pequeno. Se fosse só por causa da terra propriamente dita, do território propriamente dito, não haveria necessidade de uma batalha tão sangrenta, de uma batalha onde a ordem do Senhor era para que aniquilasse todo o povo. O povo de Israel talvez ia precisar de escravos. E o Senhor então podia ter falado, olha, você pega então, vai lá e escravize todo aquele povo, porque eles vão poder ajudar na agricultura. Mas a batalha era muito mais espiritual do que por território. O Senhor queria que o povo de Israel ocupasse aquela terra e que exterminasse daquele, não fizesse acordo com aquelas pessoas.
porque o Senhor sabia que aqueles homens pagãos iriam contaminar o povo de Israel com o passar do tempo. Iriam tentar fazer com que o povo se afastasse do Deus verdadeiro. Iria aos pouquinhos fazer com que o povo se desviasse do propósito que Deus tinha para aquele povo, que era cultuá-lo, que era adorá-lo, que era ter realmente ao Senhor como único Deus. Então a gente percebe que a batalha sempre tem esses dois lados. E aí talvez a gente pense, mas pastor, isso não tem muito a ver com a minha vida hoje, porque eu não estou brigando em lugar nenhum. Eu já tenho o meu apartamento, eu já tenho a minha casa, eu não fico lá com o meu vizinho brigando por causa de cerca, porque nem cerca mais existe em São Paulo, agora é muro mesmo. E se você construir, você tem que colocar um tijolo do lado do outro, ou você pagar metade quando você faz na divisa. Então isso é tranquilo. Mas realmente sim, algumas coisas são muito mais profundas do que só território. E é interessante que esse inimigo também tinha outras intenções. Esse inimigo também estava lá, não somente para manter firme ali o seu território, não somente para defender com unhas e dentes aquilo que eles tinham lá, a área que eles tinham, mas com certeza também eles estavam dispostos a defender com unhas e dentes aquilo que eles acreditavam. E com certeza, se o povo de Israel chegasse naquela terra, se o povo de Israel ocupasse aquela terra e não os exterminasse, eles também iriam fazer de tudo para que o povo de Israel começasse a pensar como eles pensam. Não tem jeito. Uma coisa que é bem interessante, quando nós mudamos lá para o norte, cultura é um negócio que bem diferente em todo lugar que nós vamos, não é? Por mais que nós falemos, olha, eu respeito todas as culturas, por mais que eu fale que eu amo todo mundo, que eu gosto de todo mundo, algumas coisas não tem jeito. Eu sempre vou falar que o jeito que eu faço, aquilo que eu como, aquilo que eu gosto, é melhor do que aonde eu estou. Não tem jeito. E era interessante que eu gosto, vocês sabem muito bem que eu gosto de fazer churrasco, né? E churrasco de qualquer coisa, né? Mexeu, parou, comeu. Qualquer coisa que se mexe dá para colocar na churrasqueira. E fica bom, né? E era uma briga muito grande ali entre eu e o pastor Guilherme, porque eu faço o churrasco do meu jeito, o jeito paulista, nem gaúcho, nem paraense, o jeito paulista. Então a gente pegava peixe lá, muitas vezes o pastor Guilherme chegava com uma sarda, é um peixe com muito, muito espinho, mas muito, muito saboroso, né? E ele chegava com aquela sarda, ele pegava ela fresquinha lá no rio, e às vezes falava, Paulista, tem uma sarda lá para você assar. Então eu ia lá, pegava aquela sarda, tirava toda aquela escama, né, arrumava toda ela bonitinho, deixava temperado um tempão de uma hora para outra, e aí com todo cuidado colocava na grelha, punha ali para assar, beleza, era do jeito que eu gostava. Aí o pastor Guilherme às vezes olhava, balançava a cabeça com um bico desse tamanho, que era o normal, e falava, mas está errado isso. Não é assim que a gente assa uma sarda. Mas como não? Não, para você assar uma sarda, você corta ela no meio, abre ela, espalma ela como um livro, só sal, espreme um limão por cima com uma escama e tudo, você põe na brasa. E quando eu falo brasa, é brasa mesmo, não é na grelha, assim, longe da brasa não, é um pouquinho, o fogo está sapecando ali. E aí sempre ficava aquela coisa assim, não, esse é o meu jeito, aquele é o seu jeito, mas sempre ele tentava me convencer de que o jeito dele era melhor. E eu convencendo ele que o meu jeito era melhor. A mesma coisa os inimigos de Israel iriam fazer com aquele povo, se eles ficassem lá e não fossem destruídos. Eu quero convencer também você a cultuar o meu Deus.
Eu também quero conquistar espaço. Êxodo, capítulo 23, o verso 33 diz: não deixem, o Senhor falando ao povo de Israel, não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Você consegue agora perceber que essa história, esse começo dessa narrativa aqui do capítulo 9 de Josué, é muito mais importante do que somente falando, olha, aqueles reis lá se juntaram para guerrear contra Israel. Você consegue olhar agora o por trás dessa história, ver a intenção desse povo, tanto do povo do Senhor Deus, que não era só o simples conquistar um território, mas sim acabar com a possibilidade de se contaminarem com outros deuses, e o porquê que aqueles homens se juntaram, reis que não se davam, se juntaram para pelejar contra o povo de Deus, porque essa batalha é muito mais do que por território, era uma batalha sobre quem de fato era Deus verdadeiro. O Senhor estava com Josué, estava com o povo de Israel, estava batalhando, estava brigando com um adversário não humano somente, mas também contra um adversário espiritual. E nós devemos tomar cuidado e prestar atenção, porque ainda hoje nós vivemos essa mesma batalha. Aquilo que o povo de Israel experimentou lá no passado, eu e você experimentamos todos os dias da nossa vida. Todo momento que nós estamos vivendo, quer seja na escola, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer lugar onde nós estamos, nós não podemos vacilar, porque nós ainda estamos numa batalha. Nós sabemos que nossa vitória é certa, porque Jesus Cristo uma vez entregou o sangue dele, derramou do sangue dele para nos salvar. Mas enquanto ele não volta para nos buscar, nós estamos lutando. Satanás não quer deixar-nos, não quer permitir com que a gente consiga servir ao Senhor. Ele está fazendo de tudo para nos afastar da presença de Deus. Ele faz de tudo para misturar a nós aquilo que nós cremos, a nos convencer de que o jeito dele é melhor. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, o verso 11 e o 12, um texto bem conhecido, fala: vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Talvez aquele amigo que está pegando no teu pé, que está te apurrinhando lá no trabalho, lá na faculdade, que muitas vezes dá uma rasteira em você, você olha para ele e fala assim: cara, esse cara não vai com a minha cara. E você fala: eu nunca fiz nada para ele ser desse jeito. Eu nunca realmente tive uma discussão com esse cara para ele me tratar dessa forma. Mas então por que é que ele faz isso de graça comigo? Talvez porque a maneira como você cultua ao Senhor o incomode. Talvez porque a maneira como você vive o Evangelho, um Evangelho verdadeiro que tem a esperança no lugar certo, o incomode a tal ponto de que ele fala: cara, eu tenho que mudar isso nele. Porque eu estou sendo confrontado com algo que é diferente daquilo que eu penso. Porque aquele irmão, aquela irmã que está lá na igreja, aquele irmão, aquela irmã que vive o Evangelho, que não faz falcatrua, que não faz aquilo que é errado, tem uma alegria que eu não tenho, mesmo tendo recurso. Tem um contentamento que eu não tenho, mesmo passando em provação. Então eu tenho que atracá-lo. Eu tenho que fazê-lo cair, porque eu tenho que brigar contra. E é interessante que Paulo fala que a nossa luta não é contra essas pessoas que estão fazendo isso.
Porque essas pessoas podem nem sequer ter noção de que elas são instrumentos do nosso adversário para nos afastar de Deus. Nós vivemos hoje ainda, até a volta do Senhor Jesus, em uma constante batalha entre Cristo e Satanás. A vitória já é certa. Nós sabemos o lado que vai ser vitorioso. Satanás sabe. Mas as pessoas que o servem, não. As pessoas que o servem têm a esperança de que a crença naquilo que eles têm vai trazer um dia algum outro resultado. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, ele nos alerta da seguinte forma: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lembra do conselho que o Senhor Deus dá ao povo de Israel? Olha, quando vocês tomarem conta daquela terra, não façam acordo com eles. Acabem com todos, porque se vocês fizerem acordos, eles vão se prostituir, vão convidá-lo para fazê-lo também. E com o tempo, eles colocarão filhos para casarem com as suas filhas. E quando elas se prostituírem, levarão seus filhos a falhar também. Talvez está na hora de nós começarmos a olhar para a nossa vida muito mais do que só o nosso trabalho, muito mais do que só o nosso estudo, muito mais do que só o nosso relacionamento pessoal com os vizinhos que nós temos. Está na hora de nós olharmos para a nossa vida de uma forma um pouquinho mais ampla e entendermos que a nossa vida não se resume somente àquilo que nós fazemos, mas principalmente à fé que nós temos. Nós somos provados, nós somos atacados, nós somos questionados muitas vezes não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que nós acreditamos. Então nós vivemos sim numa batalha. E é interessante que quando a gente continua vendo esse texto, do verso 3 até o 13, a gente começa a perceber que aquele povo, então, um daqueles povos que estava lá, ele percebeu logo a sacada falando: olha, não vai ter jeito, gente. Não adianta a gente se reunir, porque nós não vamos vencer o povo de Israel. Deus está com ele, a gente já ouviu que Deus é tão poderoso, a gente já viu que ele pode fazer tantas coisas, como já fez com exércitos bem mais fortes que o nosso. Cara, é uma vitória, é uma luta perdida. E aí um desses povos, os Gebionitas ali, não, peraí, quietinho, reuniram seus líderes, vamos fazer um acordo. Vamos lá, vamos tentar mudar essa situação. E eles vão lá e fazem esse acordo. E é interessante que nesse acordo a gente vê algumas características que eles tratam. Eu achei muito oportuna a maneira como está registrado no livro. Primeiro, a gente percebe que eles têm bons disfarces, não é? Se a gente olhar a maneira como eles chegaram até Josué, a partir do verso 3 ele fala: contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam, né, que Josué tinha feito com Jericó, recorreram ao Ardil, enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, vasilhas de couros velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, vestiam roupas velhas, os pães e suprimentos estavam todos secos, esmigalhados. Que disfarce perfeito. Imagina, eles eram um povo vizinho, bem pertinho. Se chegasse lá, olha, Josué, a gente quer fazer um acordo. De jeito nenhum, rapaz. Deus falou que é para matar todo mundo que estivesse aqui perto, vocês vão passar no fio da espada. Você sabe que está errado e você sabe que você não tem como você me vencer. Então esquece. Vai fazer mais uma cruzinha na minha espada. Mas ele chega e fala assim: olha, Josué, nós vemos de longe, olha como nós estamos. Olha só a situação que nós estamos, está tudo aqui velho, tudo estragado, tudo ruim já, de tanto que nós andamos.
E a gente percebe que às vezes Satanás faz a mesma coisa com a gente. Algumas vezes nós pensamos assim que, olha, eu preciso ter uma boa vida, eu tenho que fazer isso certinho, eu tenho que fazer aquele outro certinho, eu tenho que viver uma vida tão correta. E nós não percebemos que Satanás muitas vezes até coloca isso no nosso dia a dia com algumas coisas sutis, às quais nós nos atentamos e achamos que aquilo realmente corresponde a uma verdade. E o pior de tudo é quando nós não olhamos para a nossa própria vida, não olhamos e não analisamos a nossa própria vida e começamos a focar nos disfarces de uma vida cristã. Colossenses, no capítulo 2, o verso 20 ao 23, Paulo fala o seguinte: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetem a regras? Não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato uma aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Algumas vezes nós, até mesmo sem querer, nos disfarçamos de uma pretensa piedade, de uma pretensa religiosidade, achando que estamos sendo aceitos. E quando olhamos de fato, quando olhamos com os olhos corretos para dentro do nosso coração, a gente percebe que o nosso coração está completamente longe de Deus. Disfarces são armas usadas por Satanás, até mesmo bons disfarces, para nos enganar. Até mesmo vir ao culto de domingo é um excelente disfarce para aliviar o peso na consciência de que você cumpriu com a sua obrigação de estar perto de Deus no domingo de manhã. São disfarces. É uma forma que o inimigo usa para nos derrotar na nossa vida cristã. Mas é interessante também que não foram só uma aparência estranha, mas sim bons discursos que fizeram com que o povo acreditasse naquela farsa que eles haviam feito. E é interessante aqui que o povo ali de Israel cai sem questionar muito. A princípio eles questionam ali, mas de onde vocês vêm? E aí o povo começa a falar, olha, vocês dá uma olhada. Olha só como a gente está. Até o pão, quando a gente saiu de casa, ainda estava quente, agora está todo seco. Será que a gente não absorve essas mesmas coisas no nosso dia a dia? Olha, não se preocupa, olha lá o que diz a partir do verso 7. Os israelitas disseram aos heveus, talvez vocês vieram de perto de nós, como podemos fazer um acordo com vocês? Eles, somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou, quem são vocês, de onde vocês vêm? Eles responderam, seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, de tudo o que fez aos reis, os amorreus e assim por diante. Talvez o que quebrou o coração do povo de Israel, quebrou o coração de Josué, mas olha, nós somos seus servos. Nós viemos aqui porque nós acreditamos no seu Deus, a gente sabe que ele é um Deus poderoso. Então faz um acordo com a gente. Nós queremos também estar perto desse Deus. Algumas vezes eu fico pensando que dentro da própria igreja, a gente tem pessoas com bons discursos,
que têm intenção de nos afastar de Deus. Que não querem tratar a nossa vida naquelas áreas onde Deus quer que nós tratemos. Que conseguem aliviar aquele sofrimento que nós estamos passando, que conseguem fazer com que a gente se sinta menos culpado dos pecados que nós cometemos, nos mostrando que Deus é bonzinho, que Deus é justo, mas Deus é tão amoroso, que Deus é tão carinhoso, que é um pai tão bonzinho. De jeito nenhum Ele vai querer o mal do filho dele. De jeito nenhum Ele vai querer que você sofra desse jeito. De forma nenhuma Ele vai querer que você passe por essas situações difíceis. Não, nosso Deus não quer isso. Cuidado quando a gente ouvir essas coisas. Cuidado com esses discursos cheios de doçura, cheios de palavras bonitas. Olha o que João diz na primeira carta dele, no capítulo 3, o verso 24 e o 4:1. Os que obedecem aos mandamentos permanecem nele e eu neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ele está falando isso de dentro da igreja, que haveriam pessoas de dentro da igreja que estariam distorcendo aquilo que a palavra diz, para enganar as pessoas que estavam lá dentro. Nós precisamos crer, nós precisamos trilhar a nossa vida conforme o que a Escritura diz. E o que ela fala muitas vezes é duro, é dolorido para nós. Mas é verdade. Essa é a verdade. Não há outra verdade a não ser o que a palavra diz. Então, meus irmãos, tomem cuidado com esses discursos. Não sejam enrolados como foi o povo de Israel. E aí a pergunta que talvez você fala, pastor, tudo bem, mas o povo de Israel foi enrolado e agora? Como é que a gente faz para não ser enrolado? Como eu faço então, pastor, para não ser ludibriado, para não ser colocado numa arapuca como foi colocado o povo de Israel? Eu acho que o verso 14 nos explica bastante sobre isso. O verso 14 diz o seguinte: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender, que para nós termos realmente uma boa defesa, é que nós temos que estar alertas. Nós devemos estar atentos à situação que nós temos ao nosso redor. Muitas vezes nós não percebemos isso. Lembra ali no verso 7, quando os israelitas chegaram, quando aquele povo chegou, e falavam, eles pediram, façam um acordo conosco. E eles falaram, talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Josué faz a mesma pergunta. A impressão que dá é que parece que tinha alguma coisa já atrás da orelha deles, falando, cara, esse negócio está meio estranho, essa conversa. Parece que a situação não é tão clara assim, parece que tem alguma coisa atrás disso daí. Estejam alertas para essas situações. Se você não tem certeza, se você não tem convicção de que aquilo que, os conselhos que estão vindo, de que aquilo que você está fazendo, daquele lugar onde você está, do ambiente que está ao seu redor, se você começa a perceber alguma coisa incomodando o seu coração, fica esperto. Não entre de gaiato, não entre na conversa, não participa das coisas que você já percebe o Espírito Santo incomodando o seu coração. Você pode cair, de fato, numa armadilha. Provérbios, o capítulo 19, o verso 20 e 21 fala, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Ouça conselho e aceite instruções.
Ouça conselho e aceite instruções. Se você não tem certeza, se você está vivendo fases da sua vida onde não tem a plena convicção daquilo que você está fazendo, comece a buscar a ajuda de pessoas que conheçam a palavra e vivam por essa palavra. Ouça conselho e receba instruções, correções, exortações. Mas outra coisa que chama atenção é que nós não devemos confiar nas aparências. O verso 14 fala que os hebreus foram lá e olharam o pão. Né? Essa ideia é que eles provaram daqueles víveres que eles haviam trazido. Olharam lá, o couro estava velho, pegaram o pão, esse pão realmente está seco, olharam para a sandália do cara, esse negócio aqui parece que está assim mesmo. Então tá, vamos tomar a decisão, tá certo. Toma cuidado com isso, nós somos enganados com as aparências. Nós enxergamos aquilo que nós queremos ver, na verdade. Nós enxergamos aquilo que nós gostamos, aquilo que mais nos atrai. E nós podemos ser enganados. Provérbios também, no capítulo 3, o verso 5 e 7, fala: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus olhos, aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Busque ao Senhor em todas as decisões que você precise tomar. Busque a Deus primeiramente em todo o tempo para que você possa saber se aquilo que você pensa, se aquilo que você está fazendo é realmente dele ou não. E por último, consulte primeiro ao Senhor. Consulte primeiro a Deus. O maior erro do povo de Israel nessa batalha foi ter olhado para a aparência, foi ter escutado aqueles discursos, mas o principal foi que eles não buscaram em Deus a resposta. Eles não consultaram ao Senhor antes de tomar a decisão de fazer uma aliança com o povo. Então consulte a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Onde é que nós podemos buscar os conselhos sábios? Onde é que nós podemos buscar a verdade de fato? Na palavra do Senhor. Ela está acima de todo e qualquer conselho, ela está acima de toda e qualquer aparência, ela está acima de todo e qualquer desejo do nosso coração, é a palavra do Senhor. E devemos buscá-la para tomar as nossas decisões, devemos buscá-la para viver a nossa vida. Devemos fazer isso sempre. Mas tem um detalhe muito importante nisso tudo. Que muitas vezes nós buscamos a palavra de Deus, nós olhamos a palavra de Deus, nós até decoramos essa palavra. Mas quando chega no momento de colocá-la em prática, de vivê-la, a coisa muda de figura. Eu sei o que Deus quer, mas eu sei também aquilo que eu quero. E Deus, eu sinto muito, mas a minha vontade é muito mais forte do que a sua. Tiago nos alerta sobre isso, eu queria encerrar com esse texto. Tiago fala: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Não adianta buscar na palavra, não adianta buscar no Senhor as respostas, e quando Ele der as respostas, você fazer da sua forma. Se você quer ser feliz, se você quer de verdade acertar,
consulte ao Senhor e faça conforme Ele orientar. Faça conforme a lei dEle, a palavra dEle nos determina. Não segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade daquele que nos chamou. Aí sim, não seremos enganados, aí sim nós teremos vitória sobre o inimigo que nos cerca a cada dia, que tenta nos desviar dos caminhos do Senhor. Aí sim nós não vamos sofrer as consequências que o povo de Israel sofreu na nossa vida. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que Ele possa nos exortar e nos trazer isso à mente. Quando nos momentos de decisão, amanhã de manhã, você pensar, Senhor Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que a sua palavra me orienta a fazer, Senhor? E, Senhor, me dá força para que eu faça conforme a sua palavra me orienta, não segundo a minha vontade. Amém?